Olá, no programa de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o conceito de educação financeira, assim como estratégias de consumo consciente, poupança e investimentos, além de dicas para quem pretende quitar as dívidas e sair do vermelho. O Parlamento Cidadão está no ar. Segundo o levantamento nacional, o brasileiro planeja quitar os débitos em 2019 e aprender a lidar melhor com o dinheiro. As expectativas para esse ano são as mais variadas quando se fala em planejamento financeiro. Começo de ano e principalmente neste período, as despesas preocupam a cabeça do consumidor, que tenta a todo custo evitar as famosas dívidas. Quando eu compro logo à vista. Aí acumula 1 ano, 2 anos, eu acumulo dinheiro aí à vista, compro logo. Porque a dívida é uma coisa que você contrai ela se quiser. Viu? Tem pessoas que não se controlam. Outra coisa, o cartão, esse famigerado cartão é uma faca de 2 gumes. Para quem não sabe usar, meu amigo, vai cortar a mão. Tem que ter um planejamento, né? Chega de ficar só gastando. Agora acho que é o momento, o Brasil está passando por esse momento, né? E todo mundo, tanto empresa, você profissional liberal, é o momento assim de você se organizar, né? Para evitar ficando sempre no vermelho. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, os brasileiros continuam sentindo os efeitos da crise, mas ainda assim estão otimistas. Boa parte dos entrevistados quer se organizar para pagar as contas atrasadas. De acordo com o levantamento, 7 em cada 10 entrevistados dizem estar otimistas com a economia deste ano e acreditam que a vida financeira será melhor. Já os pessimistas somam apenas 8%. O detalhe é que 51% do total dos entrevistados pretende juntar dinheiro em 2019 e 37% sair do vermelho. Mas para quitar as dívidas, esse especialista dá dicas e faz um alerta. A mudança de hábito é indispensável. O que é necessário ser feito? Primeiro, a gente entender em que situação nós estamos, fazer um diagnóstico financeiro. Esse diagnóstico completa o quê? Verificar o teu ganho, a tua receita, o teu salário e também confrontar com aquilo que você tem de despesa fixa todo mês. Se você perceber que a tua despesa está muito maior do que o seu ganho, é importante fazer uma readequação orçamentária. Então, a outra orientação, um planejamento orçamentário, um controle de gastos, fazer um controle mensalmente. Não é que você vai ficar refém desse controle por todo o tempo, durante os 12 meses, mas é importante começar a notar, ter esse hábito. É bem verdade que se planilha desse jeito, nós não teríamos contador pobre. Mas a planilha não resolve. O que vai resolver realmente é a tua postura, a tua mudança de hábito. Então fica a dica. A reeducação financeira é o primeiro passo a ser seguido para quem deseja se livrar das dívidas. E agora, para a gente aprofundar conceitos e conhecimentos, o nosso entrevistado é o Rânio Gamita, educador financeiro. Olá, Rânio, seja bem-vindo aqui ao Parlamento Cidadão e a gente começa com o seguinte questionamento. Geralmente, o ano começa com uma série de gastos previstos, mas também com contas extras. Quem não tem o hábito de se planejar com essas contas do começo do ano pode sofrer as consequências ao longo do ano inteiro também? É bem verdade que a falta do planejamento é algo que traz grande dificuldade para o contexto de educação financeira. Por isso que o principal ponto dentro de um novo ano é exatamente pensar no planejamento. Planejar para que você não venha colher frutos ruins. E nós sabemos, para que você possa ter uma ideia em relação a essa pergunta, começa o ano, nós sabemos que existe matrícula escolar, PVA, IPTU, material escolar. E se não tiver um bom planejamento e um planejamento familiar, um orçamento pessoal, um orçamento doméstico, provavelmente ele vai chegar no final do ano aumentando o número de pessoas que se tornam inadimplentes a cada ano. O que é esse conceito de planejamento financeiro, Rânio? Na verdade, ele é uma tomada de ações, é um conjunto de ações para quem está assistindo entender mais ou menos o que significa esse conceito tão falado, planejamento financeiro. O planejamento financeiro está muito em moda, né?
Todo mundo tá querendo sair da situação na qual se encontra. Hoje nós temos mais de 63 milhões de brasileiros que estão inadimplentes. Agora, para que ele possa sair dessa situação de inadimplência, é muito importante que ele possa fazer um diagnóstico. Eu só posso fazer um planejamento a partir do momento que eu identifico em que situação financeira eu estou. Eu preciso verificar o quanto é que eu tenho de ganho, que seria meu salário, seria meu recebimento, e depois fazer um confronto em relação ao quanto eu tenho de despesa, para que eu possa verificar se é positivo ou se é negativo. O planejamento nada mais é do que exatamente verificar a tua situação, definir meta, para que tu possa, ao longo de um determinado período, ter sempre mais positivo do que negativo. Nesse começo, nesse momento aí, você está olhando, acabou de falar, nessa organização inicial, é fundamental que a pessoa seja sincera com ela mesma, com relação aos gastos, e colocar ali o orçamento, os gastos, o que entra, o que sai na ponta do lápis, no papel. É muito importante, porque quando nós falamos em diagnóstico, é exatamente uma radiografia da sua situação. No raio-x, você sabe que você não tem como enganar ninguém. A situação é aquela. É sua, é uma situação então sua. Você precisa ter ciência e consciência de em qual estado financeiro você e a sua família estão. Mas para que isso aconteça, você tem que realmente colocar no papel. Você precisa olhar, chegar diante de um papel e falar, de fato, essa é a minha situação. Eu tenho dívidas, né? Eu tenho recebimentos, eu tenho conta a pagar, e eu preciso encontrar uma forma, um mecanismo, para que no final de um determinado mês, no final de um ano, eu consiga, de alguma forma, até, quem sabe, poupar. Agora, as coisas não acontecem de uma hora para outra. É necessário buscar o quê? É necessário buscar conhecimento, é necessário buscar comprometimento, tanto com você quanto com a sua família. Agora, o conhecimento, que é muito importante dentro da educação financeira, é o que a gente percebe que normalmente ainda está muito vago, né? A gente percebe que as famílias não tratam esse assunto. Em casa. A gente percebe também que as escolas não tratam esse assunto. Se as coisas não mudarem, nós teremos cada vez mais a geração futura totalmente comprometida, né? A gente percebe que as pessoas hoje estão escravas de um sistema financeiro. Mas por que são escravas? Porque não conhecem. São escravas porque não sabem nada sobre finanças. Finanças não é somar 1 mais 1, né? Finança é muito mais do que isso. Finança é você viver consciente, é você perceber o quanto é suficiente, é você verificar como é que está a sua situação patrimonial, é verificar como é que está a tua situação econômica, é verificar como é que está a tua situação financeira. Somente ajudar as pessoas que precisam com algum tipo de caridade, filantropia, não resolve a situação. O que nós precisamos é criar esperança dentro das crianças, nos jovens, para que elas possam chegar na fase adulta conhecendo verdadeiramente o que é um sistema financeiro e o que é realmente receita, o que é despesa, o que é controle de gasto, que exatamente a maioria da população, infelizmente, não conhece. Quanto mais a gente fala, mais as pessoas, né, obtêm conhecimento. Você acredita que tem se alastrado mais a questão desse orçamento financeiro dentro de casa mesmo? Tem se falado mais, né, apesar dos empecilhos, dos desafios, nas escolas e em casa? O que a gente tem percebido? As pessoas têm a síndrome do tio Patinhas, ou seja, não querem gastar. A conversa dentro de casa é essa. Não, vamos gastar, vamos poupar, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Mas somente no campo da falácia, somente no campo da palavra, não funciona. A família precisa sentar, aquele núcleo familiar precisa sentar para definir aonde eles querem chegar. Todo mundo quer mudar. Todo mundo quer começar segunda-feira com um novo regime alimentar. Isso é fato. Diz, eu vou começar a mudar minha alimentação, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou melhorar minha saúde.
Mas somente a teoria não te traz mudança. Da mesma forma como é necessário você ter uma saúde física, é importante você ter uma saúde no bolso. Porque se o teu bolso está bem, todo o teu restante vai bem também. Isso é fato. Então as famílias têm começado a tratar o assunto, mas tratam o assunto de uma forma muito leiga, né? Sem nenhum tipo de conhecimento, e às vezes no lugar de colaborar faz atrapalhar, porque não trata com uma linguagem adequada, principalmente se tem filhos numa fase infantil, numa fase de adolescente, jovens, porque nós sabemos que essa fase é uma fase onde você tem uma mídia que a todo momento está bombardeando. Então, os teus filhos precisam ser educados financeiramente para que eles possam entender que nem tudo eles vão ter naquele momento. Porque senão, o que acontece? Uma pesquisa recente disse o seguinte, que a cada 100 alunos brasileiros que estão no nível médio, apenas 3 têm conhecimento de educação financeira. 3% é muito baixo. Agora, o pai não sabe, como é que o pai vai ajudar o filho? Né? Como é que a escola vai incluir educação financeira se também aqueles que irão ensinar em sala de aula também estão endividados? Então, é um assunto muito importante, é um assunto muito abrangente, que nós precisamos realmente acordar enquanto há tempo, porque senão nós teremos uma população que estará definitivamente como escrava de um sistema financeiro que ele não poupa, ele é cruel. Agora, Rânio, essa educação financeira em casa, ela pode começar com a criança, desde pequenininho? Ela precisa começar, né? Eu sempre costumo dizer que com a minha filha, a partir do momento que ela começou a falar assim, papai, eu quero, se eu quero, ela já tem uma noção que existe algum tipo de troca, né? Se eu quero, eu preciso apresentar para minha filha que existe um valor para que aquilo ali possa chegar até a mão dela. Para que tu tenha ideia, é muito importante que já na fase inicial, a partir dos 5, 6 anos, 7 anos, que é quando o caráter da criança está praticamente formado, ela possa ter uma mesada para que ela tenha um hábito saudável de gerenciamento do seu próprio dinheiro. Você quer? Você tem? Acabou? Acabou, não tem chance, né? Porque senão o que acontece? São como nós adultos. A gente tem um salário, recebemos esse salário, comprometemos o nosso salário, compramos aquilo que nós nem precisamos, tão simplesmente porque às vezes um colega de trabalho tem. Isso faz com que a nossa família seja colocada em risco. Para que tu tenha uma ideia, mais de 80% dos divórcios hoje é por conta de problema financeiro. 51% dos suicídios é por questões financeiras também. Então, eu costumo dizer que a educação financeira precisa ser tratada como um problema de saúde pública. Ok, Jane, o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e no Parlamento Cidadão de hoje estamos aprofundando alguns conceitos e também ganhando dicas de educação e planejamento com as finanças. O nosso convidado é o Rânio Gamita, educador financeiro. Rânio, a gente conversou um bocado já no bloco anterior e a gente encerrou o bloco passado meio que entrando no assunto da questão do consumo consciente. Comprar mais, comparar preços, o que é que pode nos ajudar a exatamente fazer uso desse consumo consciente tanto falado hoje em dia? Incrível que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, né? Então, dentro desse processo eu digo até de reabilitação financeira, é importante que você pergunte para você e para a sua família, né? O quanto é suficiente? O quanto é suficiente para que eu possa viver, né? Nós não estamos falando aqui que você vai ser uma pessoa pão dura. Nós não estamos falando que você vai ser uma pessoa a partir desse momento, digamos,
um tio Patinhas da vida, né, que tem a síndrome, como eu falei no primeiro bloco. Não, não é isso. O que nós estamos falando é que você trate esse assunto de forma séria. Séria, realmente. Tu percebe que eu sempre falo dentro de um contexto familiar. Por que dentro de um contexto familiar? Porque é a família, é o núcleo. É o núcleo que precisa resolver. Não adianta o pai pensar de uma forma, a mãe pensar de outra e os filhos quererem outra forma. Todos têm que estar envolvidos nesse processo. Todos precisam estar envolvidos num projeto de organização financeira doméstica, todos. Né? Eles precisam se empoderar economicamente da sua situação. Porque é esse empoderamento que vai fazer com que eles consigam ir subindo escada, degrau por degrau, nessa escada até eles chegarem no topo. Isso é muito importante. Para que tu tenha uma ideia, o que acontece hoje? As pessoas recebem salário e repassam quase que 100% desse salário para pagamento de despesa. Então, cai numa mão e transfere para outra. Mas eu sempre digo o seguinte, que quando você recebe o seu salário, o primeiro a ser pago não é o terceiro. O primeiro a ser pago é você mesmo. Então, você recebeu o seu salário, você já tira uma quantia para você. Essa quantia é exatamente uma poupança. A diferença é que você vai fazer ou honrar o compromisso com o terceiro. Deu para entender? Então, essa é uma orientação muito importante. É por isso que as pessoas não conseguem poupar, porque dinheiro não sobra. Sou eu que preciso fazer com que o dinheiro sobre. Então, você recebeu, você poupa e depois paga. Se você receber, pagar para depois poupar, não vai conseguir nunca. Agora, Rânio, nesse clima aí de consumo consciente, pagamento à vista ou no cartão? Qual é a melhor dica? Nós sabemos que o cartão de crédito ele não é o vilão da história. É sempre bom deixar isso muito claro, né? O vilão da história somos nós, né? Que queremos consumir com dinheiro que nós não temos. O cartão de crédito, como o próprio nome diz, é um crédito. E crédito não faz mal a ninguém, desde que eu consiga controlar e saiba trabalhar com cartão de crédito. Agora, claro, se você tem uma quantia na mão e você não tem condições de trabalhar com cartão de crédito, a orientação que eu dou é o seguinte: quebre o seu cartão de crédito. Quebre. Tire. Porque senão ele vai te fazer um grande volume de dívidas que provavelmente você não vai ter como pagar. Então, uma forma para aqueles que não têm condição, ou melhor, aqueles que não sabem fazer a gestão do crédito, é comprar à vista. Então, recebeu o dinheiro, tirou a sua parte e todo o restante se paga à vista. Agora você fala, tem que quebrar o cartão de crédito? Sim, você quebra o cartão de crédito. Agora você pode fazer também o seguinte: pega esse cartão de crédito e guarde. Porque pode acontecer uma emergência. E o cartão de crédito está ali exatamente para isso. Essas emergências, como é que ela deve ser tratada, né, perante a família, no orçamento familiar? Claro. Rânio. Como nós falamos, ocorre um planejamento. Se é um planejamento, eu preciso pensar exatamente até em algo que pode vir a acontecer. Ou seja, algum tipo de gasto imprevisto, né? Algum tipo de doença, a necessidade de compra de um remédio, a necessidade de uma revisão no carro, alguma coisa pode acontecer. É por isso que esse poupar que nós falamos, quando você recebe o seu salário, é que vai fazer com que você tenha uma reserva ou um fundo de emergência. Esse fundo de emergência tem que ser compartilhado com toda a família, para que eles saibam que todo mundo está colaborando para que a família possa viver de forma saudável. O viver consciente é exatamente você não viver desperdiçando aquilo que não tem. Eu sempre gosto de dar um exemplo que é o seguinte: 30% daquilo que você compra no supermercado, 30% vai para o lixo. Isso não é viver de forma consciente. Então quer dizer que se você tem um supermercado de R$1.000,
R$300 todos os meses vai para onde? Vai para o lixo. Agora, se você pega esses R$300 e aplica ao longo de 20, 25 anos, 30 anos, você tão simplesmente, por conta desses R$300 aplicado numa simples poupança, vai te render milhões de reais. Agora, Rani, você falou da questão de aplicação, né, de poupança, ter metas para alcançar o seu objetivo. É tão importante quanto iniciar o seu planejamento financeiro? Claro. É sempre importante lembrar que nós não vivemos sem sonhos, né? Ninguém vive sem objetivo. As pessoas precisam, dentro daquele contexto, no momento da elaboração do seu planejamento, verificar qual é o sonho, qual é o objetivo de cada um. Eu faço isso com a minha filha. Lá no guarda-roupa, no quarto das minhas filhas, tem. Elas têm no local visível um mapa, e eu perguntei: filhas, o que vocês querem? Uma falou: eu quero uma bicicleta. A menor falou: também quero uma bicicleta. Eu falei: vamos pesquisar para saber o valor da bicicleta. Encontramos. Agora, como vamos fazer para comprar essa bicicleta? Vamos poupar. Então, todos os meses, ao longo de 12 meses, ela tem uma meta, que é poupar uma certa quantia, para que no final do período ela possa ir ao estabelecimento comercial e comprar sua bicicleta o quê? À vista. Eu estou ensinando como se faz. É isso que nós precisamos fazer. Por quê? Se nós não ensinamos os nossos filhos, se nós não ensinarmos a população como tem que fazer, o contexto econômico onde nós estamos inseridos não vai prosperar. As empresas não vão vender mais, ou se venderem, não vão receber. Porque as pessoas compram no crédito, mas não pagam esse crédito. Isso se transforma num problema. Lembra que eu te falei no primeiro bloco que são mais de 63 milhões de inadimplentes. Isso corresponde a 62% de toda a população brasileira está inadimplente junto ao seu fornecedor. Agora, Rani, uma situação bastante presente, né? Redes sociais, né? Aquele cenário de vidas perfeitas, comércio digital. Para quem costuma se deixar influenciar por esse tipo de comércio, o ideal mesmo é se conscientizar para quem quer realmente ter uma saúde financeira melhor e não tentar viver um padrão que não é o seu. Nós queremos viver aquilo que nós não suportamos. Por isso que, eu repito, é importante identificar o quanto é suficiente para você. Você não pode querer apresentar ou balizar, fazer um equilíbrio da sua vida pelo seu colega de trabalho, pelo seu vizinho. Você primeiro tem que perguntar, por exemplo, quando você vai fazer a compra de um objeto, você tem que fazer algumas perguntinhas. Pergunta: você precisa desse objeto? Se a resposta for sim, você faz a segunda pergunta. Tem que ser agora? Se for sim, tu faz a terceira pergunta. Tem dinheiro? Se a resposta for sim, você compra. Se a resposta for não, você não compra. Agora, eu quero aparentar algo que eu não tenho. Isso é um problema, principalmente na classe média, né? A classe média tem uma renda razoável, mas infelizmente não tem conhecimento financeiro para tratar essa renda que tem de forma adequada, de forma sustentável. Mas eu digo o seguinte: se tão simplesmente colocar em prática isso que eu falei, recebeu a sua renda, poupou e depois pagou, já vai ser um diferencial grandioso na vida da pessoa que fez e de toda a sua família. Aí depois desse processo, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, recebeu, se pagou, pagou e poupou, aí muita gente pensa numa poupança, investimentos, aplicações, uma previdência privada, um seguro de vida. Como é que a pessoa pode se informar sobre esses novos passos, né, no planejamento financeiro, Rani? Muito bem, eu digo que a partir do momento que você tem a poupança, não a poupança investimento, mas a poupança, o ato do poupar. Você poupou no cofre, né, poupou no colchão,
né, colocou na própria caderneta de poupança. E nós sabemos que a caderneta de poupança, ela está rendendo tão simplesmente um pouquinho mais de 4,50 ao ano. O rendimento é muito pouco. Agora, a caderneta de poupança é uma renda fixa. Nós sabemos que existem outros rendimentos fixos que rendem muito mais, né? Embora seja alguns pontos percentuais, mas ao longo de um determinado número de meses, isso é grandioso por conta dos juros compostos. Juros compostos é um outro assunto que nós precisaríamos falar, que as pessoas não conhecem muito. Ou seja, o milagre dos juros compostos é que faz com que o teu valor principal, ao longo de determinado número de anos, possa se transformar num volume muito maior. Ou seja, você não trabalha e ele vai se multiplicando. Você tem a poupança, você tem um tesouro direto, você tem LCI, LCA, CDB, são tudo produtos bancários que te rendem em relação ao valor que você empregou. Você coloca um valor principal, aplica em um desses títulos, meios de capitalização, né, e te dá um retorno. Agora, se você não quer uma renda fixa porque te paga um valor não tão grande, você tem a renda variável também. Aí você tem a renda variável que todo mundo conhece, mas muitos têm medo de entrar, é a questão da Bolsa de Valores. Sim. Mas nós sabemos que nesse momento, a Bolsa de Valores, se você fizer um estudo, se você realmente for atrás de uma linha de conhecimento, atrás de educação dentro dessa situação, dentro desse contexto, você vai perceber que você vai ter um ganho muito grande, grandioso. Por quê? Embora seja variável, né? Ela sobe e ela pode cair. Mas nós psicologicamente, ficamos muito mais tristes com a queda do que felizes com a subida. Questão psicológica. Mas nós precisamos lembrar que a economia ela é cíclica. Ora ela cai e ora levanta. E eu creio particularmente que nós estamos no momento que a economia está subindo. Então é um momento muito importante, oportuno, para que você possa investir também em renda variável, que são esse tipo de investimento. Agora, onde você consegue informação em relação a isso? Você tem banco, você tem corretora de valores, você tem o próprio Tesouro Nacional, a própria página do Serasa, SPC. Existe um monte de organismo não governamental e governamental que dá orientação em relação a tipo de investimento. Aplicativos também, né? Hoje tem de aplicativos, tem as redes sociais também que podem... Perfeitamente. Agora é muito importante que a pessoa possa procurar conhecimento, possa procurar capacitação, para que assim possa ter uma vida financeira mais sadia e muito melhor. Agora, só para a gente encerrar, a dica número 1, Rânio, para quem quer ter uma saúde financeira melhor ao longo desse 2019. Eu posso dar 2 dicas? Pode. Vou dar 2 orientações que seria o seguinte. A primeira é fazer um planejamento. A segunda é pague-se primeiro. Você vai perceber que no final tudo vai dar certo. Rânio, muito obrigada pela tua participação aqui no Parlamento Cidadão. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Assembleia. Muitíssimo obrigado e eu espero que realmente possa ter contribuído com a sociedade. Obrigada, Rânio. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!